Abracei ele assim, aí ele começou a fazer assim, sinal de não na cabeça. Aí eu disse, que foi, papai? Ele disse, eu não sei como é que você, tendo tudo que você tinha, que eu fazia tudo para lhe dar as coisas que você queria, vem para um lugar desse, pobre, distante de tudo, no meio dos matos, para rezar. Você não podia rezar lá em casa, não? Eu cheguei em momentos assim, meu Deus, será realmente aqui que eu tenho que ficar, né? Será que no segundo ano, viu? Eu tinha deixado tudo. No segundo ano, será que realmente tem que ficar aqui, né, na comunidade, né? Cada pessoa tem sua história, né? Comigo foi um pouco diferente. Eu entrei na comunidade porque eu queria trabalhar o tempo todo para Deus. Eu não queria ter um tempo da minha vida para as coisas do mundo e um tempo para Deus. Eu queria só trabalhar só para Deus. E foi muito difícil para o meu pai, que eu trabalhava com ele, porque eu fugia muito do trabalho para fazer as coisas de Deus. E ele reclamava muito, né? E eu acho que isso era uma vocação. Deus me atraía para fazer as coisas para Ele, para ser inteiramente dele. E quando eu entrei na comunidade, eu queria um lugar para ser todo de Deus, mas eu olhava para a vida religiosa, né, para as congregações, olhava para as paróquias, para os párocos, e não me atraía, porque eu me sentia chamado a me casar. Eu queria me casar. E aí a comunidade Shalom foi a resposta, porque eu podia casar e ser inteiramente de Deus. Aí eu digo, vou entrar pro Shalom, porque eu me caso. Pronto. Aí entrei. Resolvi. Entrei no Shalom e fui vivendo para Deus, inteiramente de Deus, amanhecia para Deus, passava o dia trabalhando para Deus, dormia com Deus. E aí, com o tempo, nessa vida de intensa vivência com Deus, eu comecei a ouvir a voz de Deus, que fala, né? Fala em húngaro, fala em português, fala em todas as línguas. Né? E aí ele começou a me falar que a minha vontade era uma vontade que não era a vontade dele. E aí eu não entendia, como é que não é? Mas na verdade, lá no fundo do meu coração, a vontade de Deus era minha também, né? E eu fui descobrindo o chamado a ser padre, né? Para mim foi difícil no início, porque eu pensava, se eu for padre, não vou me casar. Eu digo, não, mas eu quero me casar. Então ficava essa luta dentro de mim. Mas aí eu comecei a ler, a rezar, a conhecer a igreja, conhecer a história da igreja, conhecer a doutrina do celibato, né? A história do celibato na vida da igreja. E comecei a amar o celibato por causa do sacerdócio. E me apaixonei pelo sacerdócio celibatário. Você chegou a namorar na comunidade? Não. Mas porque não tivesse, digamos, vontade, ou até não tivesse pessoas para namorar, porque apareceram. Mas porque foi muito rápido, o processo foi só 3 anos. De quando eu entrei na comunidade para quando eu comecei a estudar o seminário, foram só 3 anos. Aí não deu nem tempo de namorar. Mas se eu não começasse o seminário, com certeza eu ia namorar na comunidade um tempo. Mas o que me atraiu também na comunidade de vida, quando eu era da obra, que eu vi os irmãos da comunidade de vida, inclusive o Adler, né? Foi meu acompanhador vocacional, o Adler, né? Eita, não, eu sou novo, então você pode se considerar novo. Mas me atraía aquela entrega total, aquela oferta de vida dos irmãos da comunidade de vida. Olha, eu entrava no centro de evangelização, viajava, às vezes ia fazer questão de ir na missão, né? Do Shalom ali do Rio de Janeiro e tudo. Quando eu encontrava a comunidade de vida, aqueles irmãos ali se ofertando, entregando a vida, em especial pelos jovens, né? Eu me lembro que muitas vezes eu ia rezar na oração comunitária da comunidade de vida, ia no ônibus, junto com os irmãos da comunidade de vida. E teve uma vez uma coisa tão besta, mas que me marcou. Estava com o Padre Célio, ainda era só Célio na época, e ele estava cheio de espaço, cheio de banco no ônibus, e ele foi em pé a viagem todinha. Aí o Padre Célio, por que você não se senta? Aí ele, não, porque essa aqui é a minha penitência da quaresma, isso aqui eu tô fazendo por amor a Deus. Aí eu, rapaz, tu já faz tanta coisa por amor a Deus, tu tá andando de ônibus em pé durante 40 dias, ainda por amor a Deus, e essa oferta, essa radicalidade, isso me atraiu de um jeito, rapaz, eu quero ser igual a eles, né? E deixa eu te contar uma história, eu lembrei do Adler pra e do ônibus. Porque eu tava aqui em Fortaleza, acho que fazia 3 meses, né, mais ou menos. Aí uma vez a gente tava indo pro Chão da Paz de ônibus e tava se aproximando do Renascer. O Adler disse assim, ei Barnabé,
bora divulgar Renascer aqui no ônibus. Falei, como assim? Aí ele começou, foi lá na frente, né, e começou, ei pessoal, um pouco de atenção, é porque eu sou Adler, sou do Rio de Janeiro. Aí começou a falar. Aí próxima vez fui eu, né, e comecei a falar, meu nome é Barnabé, sou da Hungria, e quero convidar vocês para o Renascer. E o resto o Adler vai falar. Mas o que quero dizer que também eu acho, assim, me chamou muita atenção e eu me atraí muito na comunidade essa ousadia, essa parresia que, assim, sem vergonha, anunciar e convidar todo mundo. Impressionante. Agora, essas loucuras que... Agora, o padre estava falando e eu quis também colocar assim, como é impressionante, como a gente resiste, né? Muitas vezes. Deus faz nós fazemos aquela experiência, eles chamam, mas a demora com que a gente vai aderindo muitas vezes para lançar a mão dos planos. Eu lembro que eu também queria casar, né? Eu queria casar, eu fui criada até para casar, mas a vida de oferta, né? A missão, a doação, a necessidade de assumir outras pessoas, né? Na maternidade espiritual, isso era o que Deus se utilizava para me atrair ao celibato, né? A alegria de cuidar, a alegria de acompanhar, então aquilo foi me consumindo de um jeito que eu fui me confundindo com aquela experiência, né? E aí fui descobrindo que aí era o celibato, aí estava a alegria de me doar, né? Que era que dava sentido a deixar dos meus planos, né? Me dava força e alegria para mim testemunhar a minha família, que também esperava muito, que cobrava muito para que eu casasse, era a filha mais nova que tinha que casar. E uma vez o meu irmão mais velho foi visitar uma casa comunitária onde eu morava, no discipulado. Aí ele chegou e disse, eu não falo mais sobre o seu celibato, porque eu não entendo, mas você é feliz. Né? Então eu fiquei muito feliz assim, de saber que apesar a vida falava mais do que as palavras, né? E ele pôde entender isso. Uma outra coisa que nos atrai, assim, para mim, né, de forma muito concreta, eu acho que essa comunhão das formas de vida, né? Sim, nós, os sacerdotes, né, os celibatários, as famílias, né? Então essa comunhão entre os estados de vida também traz uma grande beleza, né? Assim, nos une, né, nos edifica, constrói a comunidade, né, assim, essa comunhão enriquece uns aos outros, né, enriquece as nossas vidas. Eu acho isso é muito, muito real no meio de nós. E é uma novidade na igreja, né? Nós trazemos uma novidade na igreja, que é justamente esse viver para Deus inteiramente, o dia todo, 24 horas, mas ter no meio da gente, no seio da comunidade, famílias, crianças, né? É um ambiente familiar que todo dia a gente se depara com ele, convive com ele, né? É maravilhoso isso. Vai vitalizando, a gente vai sempre se sentindo renovado, tocando na providência, né? Que Deus não deixa faltar nada e cuida dos casais. Como é que a gente podia imaginar que vários casais, Deus vai cuidar né? de tantas famílias. E cuida das famílias. E é assim uma coisa, é um mistério muito grande. A própria pessoa de Jesus, né? Ele que foi celibatário desde sempre, ele nasceu numa família, conheceu a realidade de família, tinha os primos, vivia num ambiente de família, se alegrando com a família dele. Então, a comunidade é um retrato dessa vida de Jesus, Jesus de Nazaré, né? Na verdade, foi Jesus de Nazaré, celibatário, que me assim como que descortinou e resolveu aquele meu dilema sobre o celibato. Jesus de Nazaré me atraiu celibatário. Nós temos pessoas aqui de vários anos aqui, né, que entraram na comunidade, recentemente pregando no Retiro Vocacional. Acho que seria bom a gente até partilhar aqui, depois mandar até para a assessoria vocacional, porque a gente percebe que hoje os jovens estão tendo mais opções de vida, assim, né? A gente percebe que o vocacional ele até cresce, mas as pessoas elas ficam em dúvida se a vontade de Deus é o melhor. Ela crê, mas será que a vocação ainda é aquilo que é o melhor para mim? Porque tem a família, porque tem a faculdade, porque tem isso. Então, eu fiquei refletindo assim, mudei um pouco do assunto, porque tem cada um de um ano de 80, 90, 2000, 2012, e a gente percebe que as pessoas se atraem à mesma vocação, mas vivem grandes conflitos.
Eu lembro aqui dos pais do Vitinho indo lá na minha casa praticamente dizer, não deixe meu filho entrar, porque eu não quero que o meu filho acabe, não quero que meu filho deixe a faculdade. Então eu acho que esse é um desafio de hoje. A faculdade em primeiro plano, a família. É, porque o mundo de hoje, na verdade, está cada vez mais materialista, né? Então só acredita que o que vai fazer a gente feliz é o que a gente pode ter de bens, de coisas, de realização profissional e tudo. Mas a comunidade, ela é justamente essa resposta, porque na nossa vida eles veem que a gente pode ser feliz, não tendo as coisas materiais como as mais importantes da nossa vida. Então nós somos uma resposta providencial de Deus, não fazemos tanto esforço, é a graça dele. A gente faz a nossa vida diária um esforço, é verdade. Sim. Mas Deus está construindo essa nova corrente de movimentos, de comunidades na igreja, que é a resposta para esse mundo materialista, né? Ou seja, o homem é capaz de ser feliz sem ser aquele que tem que se realizar no mundo com as coisas materiais.